Sabe, em meio às tempestades da vida, fica sempre aquela pergunta: onde é que se encontra a estabilidade? Quando tudo parece incerto, como é que a gente se mantém firme? É sobre isso que vamos conversar. Vamos explorar 4 princípios espirituais que, olha, funcionam como verdadeiras âncoras para a alma, oferecendo segurança em qualquer turbulência. Tenta imaginar essa cena. Escuridão total. Um navio sendo açoitado por uma tempestade daquelas violentíssima e o medo real de naufragar contra as rochas. No desespero, os marinheiros fazem a única coisa que podiam. Eles lançam 4 âncoras. Isso não era uma garantia de que tudo ia dar certo, mas era a única esperança para se manterem firmes até o dia amanhecer. Essa história, na verdade, é uma analogia perfeita para a nossa jornada, né? Todos nós estamos navegando nesse mar da vida. E claro, existem momentos de calmaria, de águas tranquilas, mas as tempestades, elas são inevitáveis. E para não naufragar, a gente precisa de âncoras que deem sustentação, que nos ajudem a superar as dificuldades. Então, vamos lá. A gente vai examinar essas 4 âncoras que são essenciais para nos mantermos firmes: a palavra, a fé, a oração e a esperança. Vamos ver como cada uma delas funciona na prática para nos sustentar. Bom, vamos começar com a primeira âncora, que é a mais fundamental de todas, a palavra de Deus. Ela é a nossa base, sabe? A fonte de verdade e de direção, principalmente quando a gente se sente perdido no meio da tempestade. E olha que interessante, a palavra não é algo passivo, parado. Ela tem funções ativas, poderosas. Ela limpa e purifica, ela ilumina o nosso caminho, ela liberta de verdadeiras prisões, protege como se fosse um escudo e, por fim, nos santifica, ou seja, vai nos transformando. Pensa de novo naquela escuridão do navio na tempestade. Era impossível ver um palmo à frente. A palavra funciona exatamente assim, como essa lâmpada e essa luz. Quando o futuro parece sombrio, quando o caminho está incerto, é ela que dá a direção clara que a gente precisa para dar o próximo passo com segurança. E não é só guiar, ela liberta. As tempestades da vida muitas vezes vêm cheias de mentiras, de medos, de ansiedades que acabam nos aprisionando. Se ancorar na verdade da palavra quebra essas correntes e traz uma liberdade que, olha, nenhuma circunstância externa pode tirar. E isso nos leva direto para a segunda âncora, a fé. Pensa assim, se a palavra é um mapa, a fé é a nossa convicção de que esse mapa vai nos levar ao destino certo, mesmo quando a gente não consegue enxergar o porto. A definição bíblica de fé é fascinante. Não se trata de um desejo vago, de um otimismo cego. Não, não. É um firme fundamento. É a certeza, a base sólida em que a gente constrói nossa confiança, mesmo quando as evidências que a gente vê são todas contrárias. É a prova que a gente tem por dentro daquilo que ainda não se manifestou por fora. Então, a fé não é uma opção na vida espiritual. O texto é bem claro, é impossível agradar a Deus sem ela. É como se fosse o canal pelo qual a gente se conecta com o divino para receber as suas promessas. E os resultados da fé são transformadores. É ela que nos justifica, ou seja, nos torna justos diante de Deus. É a nossa ferramenta para vencer os desafios do mundo. É através dela que a graça de Deus nos alcança para a salvação. E ela não é passiva, não. Ela coopera ativamente com as nossas ações. Chegamos na terceira âncora, que nos conecta diretamente com a fonte de todo o poder, a oração. Se a fé é a confiança no capitão do navio, a oração é a nossa comunicação direta com ele, ali, no meio da tempestade. A ansiedade, ela é uma das ondas mais violentas nas nossas tempestades pessoais. E aqui, as escrituras dão um antídoto direto, a oração. Em vez de se afogar na preocupação, a instrução é transformar cada ansiedade em uma petição e uma conversa, entregando esse fardo para Deus. E a oração não precisa ser um evento público ou super complicado. Na verdade, existe um poder imenso na simplicidade, na intimidade. Esse ato de entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus em segredo é um modelo muito prático para construir uma conexão pessoal e forte. E, finalmente, a gente chega na quarta âncora, aquela que nos mantém seguros e nos projeta para além da tempestade, a esperança. É ela que segura a alma, que a mantém firme no meio do caos. A própria Bíblia define a esperança como a âncora da alma. E perceba as qualidades que são usadas, segura e firme. Não é uma esperança frágil, que depende do que está acontecendo. É uma esperança que se prende em algo eterno, que vai além do que a gente pode ver, lá no próprio santuário celestial. Aqui tem um contraste muito poderoso. A esperança do mundo, que a gente resume naquele ditado, é a última que morre, ela é finita, ela acaba.
Mas a esperança do justo está baseada num evento eterno, a ressurreição. A nossa esperança não tem como morrer, porque ela se baseia naquele que morreu e ressuscitou para a vida eterna. Então, juntando tudo, a gente tem um sistema de segurança completo, a palavra, que oferece verdade e direção, a fé, que nos dá o fundamento para crer, a oração, que nos conecta e alivia o fardo, e a esperança, que garante o nosso futuro muito além da tempestade. E assim a gente volta para o início. Os marinheiros eles não lançaram as âncoras para acabar com a tempestade, mas sim para sobreviver à noite, desejando que viesse o dia. Nossas âncoras espirituais têm exatamente a mesma função: nos manter firmes, seguros na escuridão, com a certeza de que a luz da manhã vai chegar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. As tempestades da vida são certas. A questão não é se elas virão, mas quando. A pergunta que fica é: será que as âncoras da palavra, da fé, da oração e da esperança, será que elas estão mesmo firmes para o momento em que as ondas se levantarem?